Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Muito boa tarde, 15 de abril de 2015, 1h17, começando um dos cafés missioneiros mais esperados por mim, assim, dos últimos tempos. No último sábado, num encontro de amigos, eu conheci uma menina que tem 12 anos, é estudante da 7ª série do Colégio Santo Anjo. Ela vai, teoricamente, contra uma maré. Porém, a gente indo mais a fundo na questão da leitura entre os adolescentes, se descobre um cenário que teoricamente não é o que todos imaginam. O nosso bate-papo hoje é sobre leitura por prazer, a qualquer hora, em qualquer local, fruto da própria vontade, fruto da própria também iniciativa. Esta jovem que está aqui comigo, acompanhada da mãe dela, nos traz um bom exemplo e demonstra que realmente uma transformação está a ocorrer. Aquele papo que ouvíamos há algum tempo atrás, né? Porque essa gurizada não lê, os jovens de hoje não leem. Isso aí eu cheguei à conclusão através das pesquisas que eu fiz para me preparar para esse bate-papo. Isso não é verdade. Nós que estamos com 40, 50, 60 anos, falávamos que os jovens não estavam lendo. Na verdade, os jovens de hoje, dessa faixa etária, as pesquisas comprovam, os principais blogueiros do país comprovam isso também. O jovem dessa faixa, como eu digo, digamos assim, estipulando uma idade entre 10 e 15 anos, lê muito mais do que os jovens das gerações anteriores. O nome dela é Rafaela Jung Kurtz Rodrigues. A mãe dela, a Daniela Jung, está aqui conosco. E eu começo. A primeira pergunta, eu tenho que fazer uma referência ao teu pai. O teu pai é uma pessoa ligada à tecnologia. Ele tem digamos, uma das mais famosas empresas de venda de telefones da cidade, da Sistel, o Rafael, que deve estar nos ouvindo agora. Então tu tens em casa, Rafaela, acesso ao melhor celular disponível no mercado, teoricamente, né? Isso aí tá à tua disposição. A gente sabe que os jovens, um pouco mais jovens do que você, querem muito telefone celular, estão muito ligados ao telefone celular. A gente vai, por exemplo, vou dar um exemplo, na Creneve ali, a gente vê a gurizada não consegue nem soltar o celular enquanto está tomando um sorvete. Me contaram que tu, em dia de prova, que está estudando para a prova, tu entrega o celular para tua mãe, para tu não ser incomodada durante o teu estudo. Qual é que nesse primeiro momento, a tua relação com a tecnologia e como que tu administra bem isso? Tendo outros que choram aí quando alguém toma o celular. Muito boa tarde, que bom que tu aceitou o convite por estar aqui. Não, a minha relação com a tecnologia é assim. De manhã, geralmente não toco no celular, no máximo pra ver a hora. E quando eu chego da aula, eu mexo um pouco, da 1 hora, 2 horas, no celular, ver o WhatsApp, as conversas, ver um pouco o Facebook, as notificações. Às vezes eu vejo um pouco do celular, pesquisar livros, procurar livros novos, sabe? Ó, ela não conseguiu falar 15 segundos sem falar em livro aqui. Não. Ai. Tá, e daí eu depois lá pelas 3, depende do dia, que às vezes eu tenho vôlei, aula de inglês. Eu vou fazer os temas, às vezes estudar pra prova. Daí, de noite, quando tem prova,
eu geralmente entrego pra minha mãe e pro meu pai o celular, porque são muitas conversas no celular. E daí ficam mandando mensagem, cada segundo tem umas 20 mensagens. Uhum. Daí tu não consegue estudar direito com aquele pi do celular. Sim. Então eu entrego e depois de fazer a prova, lá pelas 1-2 horas, daí eu recebo de volta o celular. Uhum. Daí eu posso dar uma... Eu entendo, mas eu começo a pensar sobre coisas que tu estás dizendo. Daniela, isso tu que determinou para ela? Ou porque assim, ó, é absolutamente atípico. Se a gente for pensar, esse bip que ela reclama são outros jovens da idade dela fazendo o que teoricamente hoje é o convencional. De que forma acabou se desenvolvendo essa forma de agir dela? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a Rafaela é muito responsável, né? Então, na verdade, a gente fez um pré-acordo que no momento que tivesse prova e que ela tivesse que estudar, o celular seria deixado de lado, né? Então, partiu dela entregar o celular. Mas a gente já havia dito que ela tinha que deixar o celular de lado. Só que ela resolveu entregar para nós. Para mostrar que ela concorda plenamente com isso. Exatamente, que aquilo não estava atrapalhando ela. Muito bem. É uma forma muito legal. Eu imagino que as tuas outras colegas, naquele momento, também teriam que estar estudando para a prova. Tu não cobra isso? Ou elas não se dão conta que deveriam largar um pouco esse telefone a partir do resultado que tu consegue na prova no outro dia, porque tu acaba se dando melhor. A nota tua é melhor que a das outras, enfim. É isso? Eu acho que elas não se ligam que ficar muito tempo ou só nisso vai prejudicar elas. Elas continuam fazendo isso, estudam tipo bem pouco, chegam lá, vai direto pro celular até o resto da noite e dorme tarde e acorda bem cedo pra ir pra aula. Sim. Daí chega e não faz tema e não faz trabalho às vezes, se faz mal feitos, tiram na média um pouquinho pra cima. É bem raro elas tirarem uma nota boa. Existem várias pesquisas que eu me deparei em relação, então, conforme eu falei no começo do programa, que estão sendo realizadas a partir da influência da internet nos hábitos de leitura dos adolescentes. A maior parte, obviamente, a internet, por exemplo, todas as pessoas que resolvem pensar sobre isso transformam imediatamente numa polêmica, que o uso da internet prejudica a leitura, enfim. Porém, alguns estudos já demonstram, daí a partir disso eu começo a ilustração em relação a essa transformação que a internet proporcionou na própria vida estudantil. Voltando alguns anos atrás, eu pergunto para ti, no tempo que tu estudavas, a única referência que a gente tinha eram os livros, né? Se a gente não pegasse os livros, a gente não lia de jeito nenhum. O que os teóricos, os novos teóricos dizem é que, mesmo utilizando, não lendo, a internet é a grande forma do jovem se informar, dele ler e tal. Só que tem que ser utilizado isso de forma que o conteúdo escolar ele seja que a pessoa tenha acesso a esse conteúdo escolar, não fique apenas no WhatsApp mandando besteirinhas para que os outros deem algumas risadas. Nós, como pais ou as pessoas que têm a responsabilidade de observar de que forma os jovens, as crianças, os pré-adolescentes estão agindo, a gente também às vezes não sabe exatamente o que fazer.
este é o grande resultado que os pesquisadores encontraram, de que os pais não conseguem administrar isso de uma forma mais tranquila, assim, né? Que acaba gerando conflito. O pai disse, vários pais dentro da pesquisa que eu li na manhã de hoje, dizem, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, né? E que bom quando parte da criança, ou no caso dela, um adolescente, pré-adolescente, uma pretensa solução, né? Porque eu acredito que ela esteja servindo de exemplo para suas colegas ou outras pessoas, pela própria atitude que ela toma, né? Eu fiz uma pergunta sobre tecnologia para ela aqui, ela já disse de cara que usa a tecnologia para encontrar livros. Então isso está quase que intrínseco a ela, né? E este bom exemplo é um bom exemplo a ser propagado. Aonde que eu quero chegar? Como que começou isso? Porque o jovem, a criança, ela é fruto do meio. Como que vocês conseguiram que se manifestasse nela isso? E tu dá o teu depoimento e depois ela conclui contando de como que começou esse contato dela com a literatura. Na verdade, começou muito cedo. Eu, desde que a Rafaela era pequena, eu sempre comprei livros, né? Claro que apropriado para a idade dela, né? E a gente começou vendo gravuras, contando historinhas, e ela foi pegando gosto pela leitura. Então, ela começou a gostar de ler. E assim que ela aprendeu a ler, melhor ainda, daí ela começou a ler por conta própria. Depois... Isso era diário? Vamos tentar achar assim a imagem disso. Isso era uma coisa diária, noite? À noite. Na hora que a gente ia pro quarto, em vez de a gente ligar a televisão, nós íamos ler. Então nós contávamos uma historinha, assim, foi assim que começou. Uma por dia, questão de 8, 10 minutos, uma coisa uma coisa rápida, até porque no início tem que ser mais curtas as histórias, né? Sim. E conforme vai crescendo, foi aumentando. E daí, com a relação com a tecnologia, quando ela começou a ter acesso, ela começou por conta própria a se interessar em procurar livros, em ver o que diziam sobre aquele livro, e assim foi. Se tu vai olhar o que a Rafaela está fazendo na internet, geralmente é relacionado a livros. A maior parte do tempo é relacionada a livros. Tá, agora eu quero saber de ti. Como é que, se tu consegue explicar isso, como é que foi isso quando tu tinha 5, 6 anos, ou coisa assim? Nos meus 5, 6 anos, a mãe sempre contava de história de noite, como ela falou. Eu ainda me lembro que ela me contou Pequeno Príncipe. Ela me contava acho que umas 20 vezes essa história. Muitas vezes. Ela pedia de novo. Muitas vezes eu tinha que repetir a história. Sim. Não, isso é clássico. Eu vivo isso quase todos os dias. E tem várias histórias que eu tive que contar várias vezes. Né? E no terceiro ano, começou aquele trabalho de texto, sabe? Que, conte uma história. Daí eu fui na biblioteca da escola, ver os livros que tinha. E eu comecei a achar vários livros que eu comecei a me interessar. Eu quero saber o que vai acontecer no outro livro. Quero saber a continuação. Coleções, tu diz assim? Sim. Quais? No início, eu pegava uma de mistério infantil, era Betty Pet, eu acho que era. Sim. Que era uma família que tinha acho que 3 irmãos e tinha um morcego lá, que era o Betty Pet, só que ele falava. Daí eles viviam histórias de mistério, viajando e encontrando monstros do Lago Ness. São títulos nacionais, né? São títulos brasileiros, né? São títulos brasileiros. São títulos brasileiros, tem uma série de escritores para essa primeira infância, assim, né? De que forma os teus professores te auxiliaram nesse start, assim? Porque tu já tinha de casa
né? De que forma, porque o professor, com a sensibilidade que ele tem, ele deve observar isso, que alguns alunos se interessam mais ou menos. De que forma, o que tu lembra que os teus professores fizeram para te incentivar? Além dos trabalhos de escrita, a minha prof agora, ela era até do passado, minha, a prof. Ellie, ela vive me recomendando pra turma livros, sabe? Anne Frank, vários clássicos. E ela vive falando, esse livro é muito bom. E ela vive fazendo meio que provas sobre o assunto. Agora vamos fazer uma prova de redação que eu quero que vocês contem o livro que vocês estão lendo. Daí a gente vai lá, escreve e ela avalia. Daí ela sempre conta histórias, sabe? Ela é uma ótima professora. Muito bem, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui e em seguida a gente vai sugerir alguns livros para essa fase da pré-adolescência e ela nos conta também os diversos livros e séries que ela já leu. Em seguida. A melhor rádio do seu rádio. O nosso assunto de hoje é literatura e, em especial, literatura para os pré-adolescentes. Eu recebo aqui, se bem que é um adolescente, né? Como que a gente sabe disso, né, Daniela? Se é adolescente ou é pré-adolescente, isso é uma coisa que tu vais enfrentar agora, né? Mas que bom que tu tens na Rafaela uma pessoa assim que está com a mente, está armazenando dados no seu disco rígido e bons dados, né? Imagina quando ela conseguir, se é que já não faz isso, essas inter-relações dessas histórias para poder passar a interpretar, a ver o mundo através dessa experiência da leitura, né? E isso tem que ser muito legal, porque a gente nota no papo que eu tive também com vocês no sábado à noite, a clareza, a tranquilidade que tu tens em falar sobre determinadas coisas, né? A gente pensa, ela só tem 12 anos e já sabe tudo isso. Que bom que tu se transforma, como eu disse há pouco, nesse exemplo aí, né? Nesse bom exemplo. Ela é uma adolescente ou uma pré-adolescente? Eu acho que ela é uma pré-adolescente, entrando para a adolescência. E acho que isso está contribuindo muito na formação dela, né? Está ajudando ela a pensar, né? Sim. Não só no mundinho que a gente vive, mas abrindo os horizontes, né? Exatamente. Eu não preciso nem perguntar em relação ao cotidiano doméstico. Vocês não olham novela em casa, né? Não. Não. É taxativa a coisa mesmo. Isso eu acredito que cada vez mais os números da audiência, os números dos índices que medem a audiência estão cada vez mais baixos, né? Por vários motivos. Um desses motivos é essa inércia que a televisão proporciona, né? Ou seja, as pessoas... Eu estou num ponto assim também, eu não consigo ficar parado na frente, e independente do conteúdo, né? E isso se... E o incrível é que o livro é algo tão antigo, né? E tem essa capacidade de prender as pessoas. Eu te pergunto, tu já usaste algum meio eletrônico para ler um livro? E que sensação e tal? Porque isso é uma coisa bem dividida, né? Sim, eu já usei. Mas não dá tanta emoção quando segurar um livro novo, né? Sim. Pegar um livro e começar a passar as páginas, não com o dedo assim na tela. É muito melhor a sensação, eu acho, pelo menos. A experiência da física do livro para ti é melhor. Sim.
É interessante. Parece ser mais emocionante até. É engraçado isso, porque eu faço parte de uma geração que teoricamente é da pedra lascada, se comparada à tua geração. Porém, eu me sinto melhor hoje lendo num meio eletrônico. Eu tinha uma grande dificuldade, por exemplo, de ler deitado, de conforme a página, eu ter que me virar cada vez de um lado para outro para ficar numa situação mais cômoda. O tablet, enfim, a forma que tu está lendo, para mim facilita um pouco isso, porque ele é sempre a mesma coisa. Eu tenho a sensação de entrar mais na história com o leitor esse eletrônico. É interessante isso. Né, que são experiências diferentes, né? Sábado tu estavas com o terceiro livro de uma série que está sendo preparado, já tem cenas diversas aí espalhadas na internet do segundo filme. O primeiro foi exibido ano passado aqui no Cisne, The Maze Runner, né? O primeiro filme. Existem quantos livros? Eu gostaria que tu fizesse para mim uma síntese assim dessa febre nova aí. Tem muita gente que gostou desse primeiro filme, um filme labiríntico assim, né? Eu gostaria que tu fizesse e com aquela brincadeira, até pode dizer um spoiler e explica disso aí. Do que é spoiler então? Eu vou explicar, eu vou dar tudo muito isso spoiler. Que eu te contei. Sim, eu vou dar muito spoiler. Tá. E o que é spoiler? Spoiler é contar um pouco da história de um livro. Eu vou dar um spoiler pra você, vou te contar uma história de um livro que você está lendo, por exemplo. Tá bom. O livro Maze Runner, Correr ou Morrer, primeiro, ele é um garoto que vai por um labirinto que a única coisa que ele se lembra é o seu nome, Thomas. Lá ele encontra dezenas de garotos de mais ou menos a idade dele, que depois de um tempo ele descobre ter 16 anos. E lá o labirinto ele tá cercado por monstros, os verdugos, que são eu não sei explicar, tem umas pinças enormes, sabe? E isso tu vai lendo e vai imaginando. Sim, né? sim. Então, lá são separados em várias funções para eles conseguirem viver em sociedade, digamos. Eles recebem a caixa, que é o elevador de Thomas, chegou lá. E cada semana eles recebem um pouco de comida, coisa para sobrevivência. Então, no próximo dia, depois de Thomas chegar, chega uma garota, a Teresa, que vem com um bilhete amassado na mão, que ela é a última pessoa da caixa. Depois disso, as coisas começam a ficar muito estranha pros clarianos. Se isso que tu já estás contando é estranho, imagina quando começaram a ficar estranhas, então. Sim. Então, não chega mais depois disso os suprimentos na caixa. A garota, ela fica em coma durante uma semana. E ela às vezes fica falando enquanto está em coma. Coisa sem noção. Então, depois, quando ela acorda, acontece que o labirinto, que de toda noite as portas se fecham, se arrastam assim. Então, não fecham mais. Ou seja, agora eles têm que fugir e se proteger dos verdugos que vão entrar na clareira, que é onde eles chamam, e tentar matar eles. Sim. Deixa eu te perguntar, eu não quero que tu conte o fim do filme, porque o fim do livro ou do filme. O filme está aí, as pessoas estão começando a comentar ele. Mas o que eu quero te perguntar, dentro dessa, por exemplo, dessa tua leitura, a cada página, então, vai aumentando a tensão, as sensações que tu passa a sentir é de querer terminar logo aquela página e partir para outra, e isso é como uma fome pra ti? Quando eu tô lendo um livro, na verdade eu tenho tanta vontade de saber o fim da história que eu geralmente acabo no mesmo dia o livro. Tá, mas é isso que é a vontade de entender tudo. É a vontade de entender tudo. Eu quero, tipo, se eu começo com uma parte, como é que eu vou entender? Eu quero saber até o final o que acontece no filme inteiro. Tipo assim, se no começo tá numa parte
interessante, mas geralmente sem nexo. Eu quero saber, entender o que... Fazer as Sim, ligações sim, daquela história eu acho isso inicial. muito legal. Juntar as ligações, fazer as ligações do livro, assim. Depois vem, então, A Prova de Fogo, Sim, que é o era o que eu segundo livro. Mais ou menos ambienta ele só para nós, tu não precisa contar, porque isso ainda, por exemplo, quem não lê e tá esperando o filme fica frustrado se tu contar tudo uma história que tu já sabe. Eles depois Que saem do labirinto. saem do labirinto e são levados pro deserto, onde é a fase 2 da pesquisa, jogo. do jogo, digamos. Então, eles têm que agora sobreviver no deserto. Que o mundo agora está contaminado por uma doença chamada Fulgor, que exterminou mais ou menos o mundo inteiro. Aquela doença. Então, as pessoas que têm Fulgor são chamadas de Kranks. E elas são afastadas da sociedade que não tem doença. Mas tem os imunes, que mesmo que se pegarem doença, eles não vão ficar afetados. Os Kranks, eles começam a ficar afetados, ficam com sede de sangue, entendeu? Começa a afetar a cabeça deles, ficam com raiva. Eles perdem a noção de que era ser um humano. O filme seguinte, o livro seguinte, esse vai ser lá por 2019, mais ou menos, vai ser o filme, A Cura Mortal. Ela tem uma ligação, então, com esse deserto. Eu imagino que termina o segundo livro ele saindo do deserto. Cura Mortal pra quê? O que é essa Cura Mortal? Que é o livro que tu estava lendo sábado passado. Sim, a cura mortal pro Fulgor eles querem achar. Mas eles procuram, porque o amigo deles, que eu não vou falar, senão... Quem é? É. Quem ajuda eles, na verdade. Sim, tem um que é só uma pessoa do grupo deles que não é imune. Só uma. Daí eles estão tentando ajudar o amigo que vai cada vez perdendo a cabeça. Eles vão tentando procurar uma cura pra ele ter uma inocência, continuar com a inocência dele, sabe? Sim. Da cabeça. E agora já tem então o quarto livro, é lançamento agora. Ele foi lançado há pouco, né? Acho o que quarto sim. livro. Acho que sim. Porque eu, por exemplo, eu não encontrei ele em lista nenhuma ainda. Esse quarto livro, tu já tá de posse dele. Não, ainda não comecei a ler. Tá. Eu vou começar a ler daqui uns dias, porque agora eu tô muito ocupada com as provas. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês. Ela vai virando uma acumuladora também? Fazendo uma biblioteca? Sim. Como é que é isso? Tem uma biblioteca bem grandinha já. Já? Já. Quantos livros? Uns 20, 22. Sim. Isso sem falar os gibis, que senão dá uns 60, entende? Gibi de quê? Da Turma da Mônica. Eu tenho todos da Turma da Mônica. Muitos da Turma da Mônica pequena e os da Jovem. Sim. Eu tenho só da Jovem, devo ter uns 60. E os da pequena... eu não sei. O Maurício de Souza, ele tem uma Bastante. contribuição impressionante para essa primeira parte do interesse da pessoa com a literatura. Eu tenho me deparado com publicações especiais feitas pelo estúdio do Maurício de Souza. Uma em particular eu acho maravilhosa, uma edição de luxo de lendas brasileiras. Eu não sei se tu conhece o livro. É um livro grande, com belas ilustrações, fazendo a leitura do Maurício de Souza para as principais lendas brasileiras. Está lá até o Negrinho do Pastoreio, todas essas as importantes lendas que existem, que sempre habitaram esse imaginário nacional aí. E ele faz uma leitura, o estúdio inteiro, com o traço aquele característico do Maurício de Souza. E é genial, assim, porque ele, para um livro, por exemplo, para um pai, para ler para uma criança, o tamanho dele, as letras, enfim, ele tem... porque eu fui criado com o meu pai lendo para mim história em quadrinho. Nos anos 70,
o Asterix e Obelix, eles foram originalmente publicados na imprensa alemã como um encarte de uma revista automotiva, como se fosse a 4 rodas, né? Uma revista trazia esses encartes em alemão, meu pai lia e meio que traduzia isso, e eu me lembro de eu muito pequenininho vendo essas histórias. Depois vieram os livros do Uderzo e o Goscinny, que são os autores do Asterix, que é uma leitura da Gália, da França antiga, muito bem humorada. Nem é tão para criança assim, mas com 10, 12 anos eu já achava aquilo maravilhoso. Eu quero te perguntar, a gente está encaminhando para o final do nosso bate-papo aqui, outras histórias, assim de uma forma objetiva, de séries dessas que tu chegaste a acompanhar, que tu já leu tudo, por exemplo. Harry Potter, por exemplo, é passado para ti. Eu já li todos os livros de Harry Potter. Quantos livros são? São 7. São 7 livros e eu tenho todos os filmes também. Eu já li umas 3 vezes cada livro e já vi umas 10 vezes. Que louco. Tá, e que segredo, o que é de tão bom, assim, essa história, pra tu gostar tanto? Tu acaba desenvolvendo uma paixão, querendo saber se o Harry vai conseguir derrotar no final o vilão, Voldemort, e vendo ele fazendo essa trajetória com seus 2 melhores amigos e descobrindo os mistérios, lutando, descobrindo cada mas vez e mais. se tu já descobriu, tu disse pra mim que o que te motiva é descobrir o fim. Se tu já sabe o fim, como é que tu lê de novo? Ai, é muito mágico. Dá vontade de... Tu acaba tendo tão paixão por aqueles livros que tu quer ler de novo. E acaba percebendo que cada vez que tu lê mais o novo livro, tu acaba descobrindo coisas que tu não percebeu da última vez. Pequenos detalhes que fazem, tipo, muita diferença. Tá, e agora sim, a pergunta fatal. O livro é melhor que o filme? Com certeza. Sem dúvida nenhuma, não tem como. Porque como é que tu descreve em relação à tua imaginação, a forma com que tu percebe uma coisa, e quando tu vê o filme, tu te chateia porque a tua história é melhor que a que tu está vendo? Te acontece isso? Sim. É que sempre eu me decepciono muito com os filmes porque eles não botam os detalhes que pra mim são muito importantes. Eles acabam passando e botando as coisas mais principais, o que no livro é totalmente o contrário. Eles botam tudo. Por isso que eu acho bem maravilhoso, muito melhor. Sim. Eles te contam bem. Perfeito. Eu tenho alguns números. Essa pesquisa que foi publicada dias atrás, de forma até preocupante, assim, isso foi, deixa eu pegar a data aqui, ó. No dia 7 de abril, a semana passada, então foi a FEComércio Carioca, divulgou que 70% dos brasileiros não leram um livro sequer em 2014. Esse é um dado absolutamente preocupante, mas exemplos como o teu e essa pesquisa daí internacional provando que os jovens, né, essa tua geração está levando nas costas como compromisso, vamos dizer assim, de manter uma tradição e de evoluir, principalmente de evoluir, mostrando que lê mais do que a minha geração, né? Eu, claro, como jornalista, eu me obriguei a ler um pouco mais livros do que a média, mas é só a gente conversar com amigos, né? Pessoal, por exemplo, essa turma que estava nesse aniversário que a gente nos encontramos no sábado, dando uma analisada ali, quantos livros aquele grupo de pessoas leu
no último ano. São números, devem ser números muito pequenos mesmo. E justamente o fato de te trazer aqui, de ver os teus olhinhos brilhando, como ficou gravado aqui e vai ficar armazenado para sempre, é isso, que sirva de exemplo para as pessoas. Né? Por exemplo, eu não preciso nem perguntar se tu é extremamente feliz com essa tua realidade, né? De ter essa força de descobrir as coisas, né? Tu não está recebendo nada pronto, tu está recebendo uma forma de interpretar alguma coisa, né? Por isso que tu chega e diz aqui, diz que o filme Harry Potter é ruim, né? Isso é muito legal, tu tem a capacidade de poder interpretar isso com os teus 12 anos de análise do mundo que está aí. Tu tá dizendo, não, ó, o filme não é bom, porque ele não mostra os detalhes, né? E pessoas que só viram o filme não têm os referenciais que tu já adquiriu nos teus poucos anos aí. Tu tem 5 anos de aprendizado, 7, né? De alfabetização, e tu sabe muito mais de gente que está na universidade se achando que sabe, entendeu? E esse exemplo que eu acho importante de ser transmitido, de se transformar numa referência, de que as pessoas pensem sobre isso. Porque não adianta estar ocupando um banco ou um espaço dentro de uma universidade fazendo de conta, se preocupando só com a festa de sábado ou com a balada de terça-feira, por exemplo, que é um troço famoso aqui na cidade, e se esquecendo de outras coisas, que tem que aprender, que tem que assimilar. Então, eu agradeço muito a vocês duas. Alguma consideração final, assim? E eu quero que tu continue assim. Eu acho que as pessoas que têm mais velhas, acho que pessoas que têm minha idade não são capazes de ler os livros que eu leio. Tanto é que eu tenho uma gincana na minha escola e o tema vai ser sagas, mas a partir do 8º ano. Porque eles falam que gente a partir antes do 7º não tem capacidade de ler livros como sagas. Uhum. Sendo que a gente... Saga seria Crepúsculo, essas Harry coisas? Harry Potter, Jogos Vorazes, Percy Jackson, Divergente, Piratas do Caribe também tem. Uhum. Daí a minha professora até de português falou que nossa turma, lê muito mais que as pessoas do médio. Esses livros sobre sagas. Então eu acho isso realmente uma injustiça. Eles chegarem chegarem lá e falarem que a gente não tem capacidade de nos dar uma outra coisinha qualquer. Vocês têm que combater isso. Eu acho que tem que ter uma manifestação, façam os seus cartazes e argumentem, porque a grande história, agora eu falei em manifestação, a gente tem visto aí pessoas indo para a rua se manifestar, mas a gente não sabe direito em relação ao que elas estão se manifestando. Tu agora acaba de fazer um protesto aqui de uma coisa absolutamente consciente em relação a um problema que tu tem, né? Por que tu, sendo da 7ª série, não pode participar de uma gincana, sendo que tu já leu tudo? Eu garanto que tem muita gente na 8ª que não leu. Eu participo da gincana, só que não é sobre o tema saga. Eles já dão temas mais simples. Bem mais simples. Uhum. O que tu pretende ser quando tu crescer? Eu quero cursar a faculdade de medicina. Muito bem. Que ótimo isso. Uma médica que vai saber das coisas, das outras coisas, não só da medicina. Muito obrigado, tá? Tava muito bom. Nós que agradecemos. E que continue assim, e a gente espera se encontrar por aí no decorrer da vida aí, né? Eu espero te cumprimentar um dia, uma médica, enfim, tá? Foi um prazer receber vocês aqui. O Café Missioneiro fica por aqui, são 2h01, e o Matheus Raça está a postos, e seguimos com a nossa programação, tanto na NHTV, com clipes e reportagens produzidas por Marcos Luft, e no 104.7, a coleção musical de Matheus Rasta nesse comecinho de tarde. Boa tarde e até amanhã.
A melhor do seu